O elogio, ele é sempre vinculado a um resultado positivo. O encorajamento valoriza o processo, o esforço, independente do resultado. Eu estou falando de elogio versus encorajamento, certo? Então, se elogiar não é bom, criticar é muito pior, né? E uma coisa que outro dia eu li, gente, que é assim, não existe crítica construtiva, né? Sabe aquele negócio, crítica construtiva? Então, assim, numa situação que a criança conseguiu fazer alguma coisa, que você, mãe, ficou super feliz, se ela conseguiu, você poderia elogiar ou encorajar, né? E é muito melhor encorajar, certo? Agora, se a criança não consegue, vamos supor que vamos retornar lá naquela situação, que ela comeu uma coisa, não gostou e cuspiu. Se ela não consegue fazer uma coisa, não, você não tem jeito de elogiar, né? E aí as duas opções que sobram é ou você encoraja ou você critica, né? E criticar é reforçar o ponto negativo, né? Então, nesse momento, ela cuspiu e não gostou do negócio, você fala, ah, mas isso é muito fresco, né? Isso tá uma delícia. Eu já te falei que... E aí você critica, né? A gente faz isso muito com aquela intenção interna de ajudar, né? Mas não, a crítica não ajuda. A crítica só reforça o ponto negativo, só olha para o copo vazio e não encoraja, pelo contrário, desencoraja. Tá bom? Então é aquilo também que a gente sempre ouve, né? Eu, pelo menos, eu estudo isso, a gente sempre ouve essa frase. Você não tem que fazer a criança se sentir pior a fim de que ela haja melhor. Tá bom? Outro dia, eu atendi uma família que está em um processo de ajudar o filho a comer melhor, a comer bem. E aí eu orientei os pais, né? A questão que a gente não deve pressionar a criança a comer, a raspar o prato, né? Que esse tipo de pressão é contraproducente, que pode funcionar ali a curto prazo, mas que a longo prazo só tende a piorar. E aí eu expliquei muito essa questão da pressão, mas os pais ainda estão aprendendo, né? E aí, então, eles combinaram com a criança que ele poderia se servir, orientei que desse mais autonomia para a criança, para encorajá-la, que é outra forma também. Então, a criança passou a se servir sozinha, né? Uma criança de 5 anos que já tinha essa capacidade, né? Então, ela começou a se servir sozinha. Mas aí eles combinaram, a mãe combinou, de que, então, ele ia se servir, mas tudo que ele se servisse, tudo que ele colocasse no prato, ela falou assim, tudo bem, você come o quanto você quiser, mas o quanto você colocar no prato, você tem que comer. Porque tem muita gente passando fome, a gente não pode desperdiçar alimentos. E a mãe não percebeu que falando isso já é um tipo de pressão para a criança, né? É também partir do pressuposto que a criança já consegue saber exatamente a quantidade que ela quer comer. E é desencorajá-la. Por quê? Porque ela nunca ia colocar, por exemplo, algo no prato que ela não tivesse certeza que ela ia comer, né? Então, dessa forma, isso funcionou para a criança como uma ação que desencorajou a ela, né? Não foi encorajadora, foi desencorajadora. E aí eu falei, não, vamos fazer assim. Da próxima vez, a criança pode comer a quantidade que ela quiser, né? Isso depois depende de tudo já organizado, né, gente? A rotina da criança já está adequada, ela chegou na hora da refeição com a fome certa, na medida certa, enfim, tudo certinho, né? E aí, não tudo ideal, perfeito, porque isso não existe, né, gente? Mas assim, tudo dentro do possível que você conseguiu, aí a criança vai se servir. E se ela, vamos supor, estiver deixando muita comida no prato, você fala, da próxima vez, presta mais atenção quando você estiver servindo.
porque a gente não deve ficar desperdiçando comida, né? Então, da próxima vez você pensa, se você tiver com mais fome, você põe mais, mas se você não tiver com tanta, você pode pôr menos, e você pode repetir se você quiser, né? Então, acho que tem outras formas de explicar que a gente não deve, como é que fala? Desperdiçar comida. Tem outras formas do que nesse do tipo, olha, tem muita gente passando fome, você tem que comer tudo que você pôs no prato, né? Porque isso, e intimidar a criança para assim, nossa, ela nunca ia colocar uma coisa nova no prato, né? Que ela tá aprendendo ainda. Ela ia se sentir pressionada, tá bom? Então, a pressão desencoraja, tá, gente? Então, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado. Eu acho bem interessante esse assunto, acho muito legal. Eu acho que dá para aplicar muito na prática, não só na alimentação, como, assim, no dia a dia com nossos filhos, né? No dia a dia mesmo, em tudo, né? Se você acha que alguma mãe pode se beneficiar, compartilha, né? Isso me ajuda e ajuda outras mães. Um beijo para vocês. Tchauzinho.